Boa tarde, André, tudo Oi, bom? gente, tudo bem? Tudo. Ótimo. Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui dando continuidade aos nossos encontros de estatística, né? Eu acho que esse é o nosso, com conteúdo, é o terceiro, acho que é o terceiro encontro com conteúdo, né? Teve o primeiro de reunião, então é isso aí. Então, aqui, ó, só colocando, nós falamos disso na última reunião, só vou passar rápido, distribuição normal, tá? Então, isso está no livro, na seção 3.7. Na parte de distribuição normal, a única coisa que normalmente ela tem essa forma de sino, tá? E a média, a mediana e a moda, elas sempre estão no mesmo lugar, né? No mesmo valor, tá bom? E aí nós vamos ver hoje que dependendo da assimetria, porque isso é uma distribuição simétrica, dependendo da assimetria da distribuição, esses valores vão estar em lugares diferentes da distribuição, tá? Gente, quem quiser opinar, pode opinar, beleza? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Vamos que vamos. Então, aqui eu tinha colocado colocando um exemplo de distribuição normal. Então, a distribuição normal, ela responde diversas variáveis, diversas questões. Altura, peso das pessoas. Então, altura cai numa distribuição normal, peso cai numa distribuição normal. Muitas outras variáveis caem numa distribuição normal. O QI também, tá? Que é o coeficiente de inteligência, fator geral, né? Que aí é uma outra discussão, se ele é válido, se ele existe, se ele não existe. Mas a ideia é que nos testes, o BISC, o VASC, que são baterias, para quem não conhece, de inteligência. Então você aplica ali uns de 10 a 15 subtestes, e aí cada subteste dele, eles formam grupos, então 3 testes avaliam uma habilidade, outros 3 testes avaliam outras habilidades, e aí então eles avaliam, digamos, 4 habilidades separadas, e aí quando você soma todos eles, né, você consegue o QI. Essa é a ideia dessa bateria. E nós temos aqui assim, ó, que o valor do QI, então, a média do valor do QI é 100, tá? Então, nós sabemos que um desvio padrão para baixo ou um desvio padrão para cima, que nós vamos falar hoje o que é isso, desvio padrão, mas seria uma variação para baixo de 100 e uma variação para cima de 100, que vai computar 85 ou 115, é esperado que nesse trecho, então, de 85 a 115, nós encontramos 68% da população. Então, mais da metade da população vai pontuar nesses testes entre 85 a 115. Tá? Aí, se você esticar mais, então a gente chama de caudas, né? Caudas é quando é as laterais dessa distribuição. Então, já essa parte mais laranja, se a gente for esticar mais, a gente vai acoplar de 70 até 130. E aí nós vamos já incorporar 95% da população. Então, 95% está aqui, entre 70 e 130. E aí, quanto mais para a cauda nós formos, nós vamos encontrar mais, 98, 99%. Nunca encontraremos 100%, porque a ideia dessas distribuições é que ela tende ao infinito. Então, ela vai para o infinito para a esquerda e vai para o infinito para a direita. Essa aqui, quer ver, acho que eu tenho esse exemplo aqui, ó. Aqui não é um bom exemplo porque ela encosta no eixo X, tá? Mas normalmente a ideia é não encostar no eixo X e ir até o infinito. Então nunca vai contemplar 100%. Pode chegar no 99,99999, mas nunca vai chegar no 100, tá? Nunca vai contemplar 100%. Aqui foi mostrando só que a distribuição normal, ela sofre, digamos, um efeito do tamanho da sua amostra. Então, quanto menor a sua amostra, ela menor vai ser a probabilidade dela ser normal. Então, por exemplo, aqui uma amostra de 96 pessoas, nós temos essa linha azul mostrando que ela se espalha bastante. Então, nós não temos aqui uma distribuição normal. Se a gente for aumentar, então, eu fiz um experimento, usei 96 pessoas. Não deu. Aí aí o seu orientador vai falar assim, professor, ó, aumenta essa amostra aí, porque para a gente rodar os testes que a gente quer, precisa ser normal. Então, aumenta essa amostra. Aí a pessoa fala, beleza, vou fazer um corre aqui, vou aumentar. Aí ela já aumentou, 384. Conseguiu fazer um corre, fez fez uma coleta absurda, conseguiu chegar nessa linha rosa. Né? Ainda lembra mais agora uma distribuição normal do que antes, né? Tá melhor do que a linha azul. E aí a tendência mas olha, eu consegui uma equipe, amigos da minha sala, que podem coletar para mim também. Então vamos aumentar essa amostra. E aí, quanto mais a gente for conseguindo coletar,
mas essa amostra, essa parte que a gente pode chamar de bico, nós vamos falar o que é esse bico hoje, vai ficando cada vez mais alto, tá? E até pode ir perdendo também. Aí isso é uma questão, né? Não existe um limite perfeito, mas nós sabemos que uma amostra muito pequena não chega na distribuição normal e uma amostra enorme também não chega na distribuição normal. Existe um parâmetro, isso varia, não existe um número mágico, tá? Isso vai variar, tá bom? Mas existe mais ou menos essa ideia, então. Quanto maior a amostra, mais vai ficando perto da normal, só que dependendo da amostra, se for uma amostra muito grande, ela sai do normal, tá bom? Lembrando, Wander, que não necessariamente a gente precisa ter aquela quantidade de pessoas, tipo 96 no mínimo, 300, Com 600. certeza, é isso, tudo exemplo, isso mesmo, tudo Isso, é exemplo. só para reforçar, porque senão o pessoal vai ficar, quem vai ficar, poxa, eu vou ter que coletar, tipo, onde eu acho 300 pessoas Não, que tem, por exemplo, uma isso, doença rara, sabe? Tipo, então, sim, sim. Isso é mesmo, o Camilo falou, é muito bom que depende muito do que você está estudando. Se for um evento raro, por exemplo, para você ter uma distribuição normal de um evento raro, talvez você tenha que coletar. Você pode até coletar poucas coisas, que já vai dar uma distribuição normal. E dependendo se o assunto for muito comum, poucas coisas não vão chegar no normal. Aí você precisa de muita gente para chegar naquele comum, porque por ser tão normal, a variação pode ser grande. E se algo for tão raro, a variação pode ser menor, tá? Então isso aqui são exemplos e isso vai variar, tá bom? Isso daqui normalmente é feito, ou no R, ou no Python, aonde for. Ele gera uma amostra e manda fazer um gráfico. Aí ele vai só mostrando que ele vai dando essa margem de erro aqui. E aí a ideia quanto menor a amostra, maior é a minha margem de erro. Então, quanto menor a minha amostra, menor é o meu poder de explicação. Eu tenho bastante erro no meu modelo, então eu consigo explicar uma parte, a outra parte o erro explica. Quanto maior eu aumento a minha amostra, menor é o erro. Então, mais certo talvez eu esteja do que eu estou falando. e também só reforçando com o que você estava no slide anterior, né? Então, a ideia de tentar mimetizar a distribuição, né? Tentar, não copiar, mas chegar mais próximo é justamente o que o Vander falou. Então, peso, altura, então são coisas que são, vamos colocar entre aspas, da natureza, por assim dizer. Então, quando você tenta acompanhar essa distribuição padrão, é tentando ver o que é o fenômeno mais natural, por assim dizer. Então, por isso que é essa importância que o pessoal dá para a distribuição também, né? Isso. Isso mesmo, Camilo. Olha aqui de novo, tá? De novo, ó, 68%. Aí aqui, além de a gente colocar o que era 100, 85, 130, aqui a ideia é mostrando agora assim, normalmente na distribuição normal, o meio é a média, e aí esses intervalos vão ser desvios padrões. Vamos falar sobre isso hoje. Então aqui é a média, um desvio para. Aí normalmente nessas também distribuições, a direita sempre é valor positivo, vai aumentando esses valores. Se aqui fosse zero, aqui vai ser um, vai ser dois, vai ser três. E aqui vai ser negativo, menos um, menos dois, menos três. E se for números sequenciais, a gente vê aqui, ó, 100. Para a esquerda sempre é um número menor. 85, 70, 55. Para a direita, números maiores. Então, essa é a ideia da distribuição normal, tá? Então, é o eixo X, no qual os números vão progredindo, aumentando da esquerda para a direita. Então, nós temos aqui, ó, 68%, 95%. Então, ó, de menos um desvio padrão até um desvio padrão nessa distribuição, nós acoplamos 68%. Menos dois desvio padrão até mais dois desvios padrão, nós contemplamos 95%. Menos 3 desvios padrão até mais 3 desvios padrão, nós contemplamos 99,7%. E isso vai aumentando. De novo, lembrando que nunca vamos chegar aqui a 100%. E aqui eu dei um exemplo na aula passada, na apresentação, no encontro, que é esses caras aqui, né, na verdade, de 2012, mostrando que não existe só a distribuição normal. A normal está aqui, é a primeira. Mas nós temos isso, e isso aqui são algumas, existem outras que não estão aqui, tá? Então, só para falar que, assim, o livro, ele está bastante arraigado em rodar os testes que ele vai ensinar, tendo essa distribuição normal. Porque, no fundo, muitos testes foram criados para receber dados que tenham essa distribuição. Porém, como tudo vai avançando, e a estatística também e vai avançando a passos largos, hoje tem testes estatísticos que dão conta de fazer uma análise em cima dessas distribuições que não são normais. Então, hoje, a possibilidade de você ficar. Antigamente era assim. Hoje também é ainda, mas está mudando.
Antigamente, o seu professor orientador ia falar, e aí, seu dado é normal? Se você falasse não, ele ia falar, ferrou, coleta mais. Hoje em dia, isso mudou. Hoje em dia, ele até vai perguntar se é normal, aí você pode falar, olha, não é normal, vamos supor que é uma distribuição aqui quadrada, que é essa aqui. Porém, aí você pode falar, mas eu tenho um teste que aceita essa distribuição e que eu consigo rodar, e eu vou falar no meu trabalho, na minha apresentação, no meu artigo, que a distribuição não é normal, é aqui quadrado, e eu usei um teste específico para esse tipo de distribuição. Então você hoje consegue dar conta melhor do que antes. Tá? Antes tinha os não paramétricos, hoje tem uns que a gente nem chama mais de paramétrico ou não paramétrico. Porque a ideia que tinha era assim, paramétrico só é o que é normal, não paramétrico é todas as outras. Agora um pouco isso tem caído. Então, as pessoas não estão mais fazendo essa dicotomia entre o que é normal e o que não é normal. Agora, qualquer distribuição é válida, somente o que vai te pegar é, eu preciso dar um teste adequado, tá? Então isso tem mudado e acredito que daqui 10, 20 anos a gente falar de é normal ou não é normal, isso não vai ser como ainda é hoje. Isso vai mudar bastante. Beleza. Então agora aqui agora já é algo novo, né? Que nós estamos falando da variação. Então até agora a gente falou de medidas de tendência central. Então o que é medida de tendência central? É aquilo que mais acontece, né? Naquele grupo de dados que você tem. Número de palavras que um grupo que você avaliou conseguem dizer na fluência verbal, o número de figuras que alguém lembrou num teste de memória visual, né? Então, vamos pensar nisso. Então, isso sempre é assim, é o que mais dá. Então, a média é aquela somatória dividido pelo número de entradas, né? De pessoas que participaram. A mediana é o número que divide aqueles números em 50% para baixo, 50% para cima. E a módia é aquele número que mais se repete. Então, são medidas de tendência central, né? Então, é centralidade dos dados, meio. Então, você tem, vamos pensar, 9 dados, a ideia da tendência central é pensar ali perto dos 5, né? Porque aí você vai dividir como uma mediana, mais ou menos, 4 para um lado, 4 para o outro. A ideia é essa. Porém, a gente já viu também que a média sofre por valores altos, então se eu tenho valores discrepantes, a média bagunça, né? A mediana não sofre esse efeito. E a moda, a gente pode correr o risco de ter dado um número a mais e de forma significativamente a mais, e aí beleza, a moda compensa, mas se for poucas vezes a mais e você já considerar aquele número como moda, isso pode um pouco falsear os seus dados, aí é melhor ir para a média. E aí é o seguinte, existe esse número, então, essa tendência central. Mas, quando nos exemplos que a gente viu nos encontros passados, a gente viu que a gente tira uma média, mas normalmente a média, se a gente pega os valores que nós temos para calcular a média, ninguém acertou a média ali, em ponto. Todo mundo está um pouco perto da média para baixo, um valor menor, ou todo mundo está um pouco acima da média, um valor maior. Então existe essa variabilidade, e nós vamos falar agora um pouco sobre isso. A variação ou a dispersão das distribuições. Então tem aqui, né, no livro que nós estamos usando de apoio, e aí tem na página 95 ele fala sobre essa ideia que nós vamos falar. Introduzimos as medidas de tendência central, acabei de falar, que fornece uma indicação do valor típico de uma amostra. Outro aspecto importante, então, de uma amostra ou população de valores é o quão dispersas elas são. Então, a ideia aqui, definição, variância ou variação dos scores, os scores é pontuação, né? Indica o grau no qual os scores da variável são diferentes uns dos outros. Então, gente, para rodar praticamente todos os testes que nós vamos aprender nesse livro e na vida, você precisa, tem uns testes que você precisa de outras variáveis, mas a maioria deles você vai precisar de média e desvio padrão. Você tendo média, que é o que mais se usa, mas pode ser mediano ou moda, e desvio padrão, aí tem erro padrão, tem outros, mas assim, uma medida de tendência central e uma medida de variabilidade, você tendo esses dois argumentos, esses dois números, valores, você consegue rodar muito dos testes estatísticos. Então você sempre tem que ir atrás da média, ou da tendência central, ou da variação, beleza? Então aqui tá, ó. Uma das medidas chama amplitude. E a amplitude, ela é. Desculpa, alguém queria falar, eu vi um passarinho. Não, acho que foi só o ruído daqui que eu ia esperar você falar para complementar. Pode continuar. Não, demorou, que eu ouvi o passarinho e falei, opa, alguém quer falar. Então vamos lá, amplitude. Aí uma das medidas se chama amplitude. O que é a amplitude? Amplitude, então, é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto de valores. Então, normalmente, quando a gente roda uma estatística assim, a gente sempre vai encontrar que dentro daquele grupo de valores existe um valor que é máximo e um valor que é mínimo, né? O mais alto e o mais baixo.
Então aqui, ó, variação total dos valores. Então ele deu esse exemplo na página, acredito que é na página 95, tá? Ele deu esse exemplo, que é uma escala, né? E aí ele diz assim, ó, eu não sei se eu tô errado, tá, gente? Ou se o livro errou, eu queria ver de vocês. Que ele fala assim, ó, nós temos aqui embaixo no eixo X, aqui no eixo Y, sempre é a frequência. Então aqui vai computar, por exemplo, a moda, qual foi aquele número que mais deu. E o eixo X, por exemplo, aqui é uma variável que, se eu não me engano, deixa eu ver, eu acho que era uma escala de depressão, né? E aí tem a pontuação de 6 a 27. Aí para você saber qual que é a amplitude desses valores que você obteve, você vai pegar 27, que é o valor mais alto, é o máximo, vai fazer menos o valor mínimo. O livro está falando que o valor mínimo é 5. Só que você olha na escala aqui é 6, né? Então eu coloquei aqui, ó, valor mínimo 6, no livro está valor mínimo 5. Então aqui eu acho que é um erro do livro, ou eu estou entendendo errado, porque se a escala começa no 6 aqui, entendo que vai do mínimo ao máximo. Aí você faz essa continha, e aí vai fazer 27, que é o máximo, menos o mínimo, deu 21, certo? Então isso aqui mostra que é a sua amplitude. A variação total dos valores, a gente vai colocar o número 21, tá? Aqui tem uma desvantagem, que é, ela não nos informa o que está ocorrendo com os valores entre mínimo e máximo. Então a gente tem o 27 e temos o 6. Mas entre eles a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem a mínima ideia, tá? Então, é uma desvantagem de você usar amplitude. Você pode reportar esses valores, fazer essas contas e chegar nesse 21, será o seu número de amplitude. Porém, o que acontece entre um extremo e outro, você não tem noção. Camila, você quer complementar? Não, é só aproveitar, né? Porque acho que quando a gente consegue ir fazendo um elo com as coisas, a gente vai dando mais liga, né? Então a gente falou da distribuição e agora está falando da variação. Por que que isso é interessante? Porque a gente mais para frente vai falar de um teste super comum que é a ANOVA, né? Então a ANOVA, ela essencialmente você tem que ter uma distribuição normal e uma variação igual entre os dados. Isso é tudo bem que a ANOVA às vezes o pessoal fala que ela é poderosa o suficiente para meio que pegar essas diferenças, mas é daí a ideia de a gente fracionar esse conhecimento e ver nessas partes, né? Então a gente vê a distribuição e agora vendo a variação para que depois, quando fazer os testes sobre isso, a gente consiga ter essa ponte, né, para passar para esses testes mais específicos. Isso, e assim, a nova, se a gente fosse traduzir, é análise de variância, né? Então, o que o Camilo falou, ela vai trabalhar em cima da variação, né? Teste T, por exemplo, que nós vamos ver, ele vai comparar médias. Vai pegar a média, tem medida de tendência central e vai comparar. A nova, ela vai trabalhar em cima da variação dos grupos ou do sujeito, tá bom? Beleza. Aqui tá, então, aqui é uma medida super ultra usada, tá? Aqui é o desvio padrão. Essa medida todo mundo usa nas suas pesquisas, raramente alguém não reporta, né? Porque pode não reportar, porque pode não ser do seu interesse, você pode usar outra métrica. Mas é muito usado o desvio padrão. Então, ali, ó, na página 97, ele fala: uma medida mais informativa da variação dos dados é o desvio padrão. Muito conhecido, a gente, né, em português é DT, né? Em inglês vai ser SD, né? Vamos lá. Um dos problemas da amplitude é que ela não nos informa o que está ocorrendo, que a gente acabou de falar aqui, nos extremos, entre o mínimo e o máximo. E o desvio padrão, no entanto, fornece uma indicação do que está ocorrendo entre os dois extremos. Então, a razão do desvio padrão poder fazer isso é que ele informa o quanto os valores do conjunto variam em torno da média. Tá? Então, agora, assim, o desvio padrão ele tem a ver com como está essa variação, os dados em torno da média. E como eu disse, quando a gente pega uns dados, raramente alguém chega na média. Você não, né, você tira uma média lá, quantos amigos as pessoas têm? Aí você faz a média de quantas mais 5 pessoas, conta quantos amigos ela tem, tira uma média e vamos supor que dê 3,4. Ninguém tem 3,4 amigos, né? Ou vai ter 3 ou vai ter 4, certo? Então é uma medida assim. E aí o desvio padrão vai mostrar o quanto essas pessoas, quanto essa amostra que você coletou está perto ou está longe desse 3,4. Tá? Então aqui, ó, desvio padrão é o grau no qual os scores em um conjunto de dados se desviam em torno da média. Ela é uma estimativa do desvio médio dos scores da média. Aqui começa a ter uns trava-língua, né, meio confuso, mas a gente vai tentando sempre clarificar para vocês. Então aqui, por exemplo, ó,
Aqui nesse conjunto de dados nós temos, vamos supor que nós aplicamos um teste de influência verbal para criança, e aí uma criança disse uma palavra, outra criança disse 4, outra disse 5, outra disse 6, outra disse 9, outra disse 11. Então a gente pega e fala, beleza, vamos tirar uma média para saber qual é a média dessas 4, 5, 6, 7 crianças. Se a gente tirar a média daqui, nós aprendemos lá nos capítulos anteriores, a média é 6 desse conjunto de dados. Tá? Aí aqui a ideia é, beleza, aí a gente vai ver que ninguém chegou a, por exemplo, aqui ó, a gente vai ver quantas pessoas se desviaram do 6. Você vê que somente uma criança conseguiu pontuar a média. Uma criança conseguiu dizer 6 palavras, que é a média desse conjunto de dados. Uma outra criança, ela conseguiu falar uma palavra, então ela está de diferença de 6 menos 5. A outra criança falou 4 palavras. Então, para 6, ela tem uma diferença de menos 2. Outra criança disse 5 palavras, ela está de diferença para a média, menos 1. Teve uma criança só que chegou e pontuou a média dessa amostra. Aí teve uma criança que falou mais do que a média dessa amostra. Falou 9 palavras. Então ela está mais 3 de diferença da média. E uma criança ali falou 11. Né? Conseguiu falar 11 palavras numa tarefinha lá de fluência verbal. E aí ela está 5 a mais do que a média. Né? Então aqui isso aqui é para a gente entender a variação. Nesses dados, só uma pessoa chegou na média, o resto variou. Aí está aqui, ó. Se somarmos esses valores, iremos obter zero. Então aqui não adiantaria fazer, né, esse tipo de cálculo, essa variação, não daria certo. Porque se a gente somar os negativos aqui e depois tirar a diferença com os positivos, sempre dá zero. Né? Eles colocam que não importa o cálculo que você usa, aqui, ó, problema para este cálculo, sempre dará zero, não importa a variável que você usar. Sempre vai dar zero. Tá? O porquê isso sempre vai dar zero é legal estudar. Deve ter vários teoremas e efeitos por isso, mas sempre vai dar zero. Então você não pode parar aqui, tá? Essa conta precisa continuar. Porque se parar aqui dá zero, aí vai falar assim, então não teve desvio padrão nenhum. Mas a gente está vendo que tem desvio padrão, porque a primeira criança deu menos 5 palavras em relação à média, menos 2 a segunda, então o zero não vai servir, tá bom? Então isso tem que progredir. E aí nós vamos progredir para onde? Ó, aqui ele fala, ó, uma maneira de resolver o problema é elevar cada um destes desvios ao quadrado. Então você já está dando uma manipulada no dado, que é colocar ao quadrado. Colocando ao quadrado, você vai eliminar os valores negativos e você vai eliminar o zero. Beleza? Então aí você vai fazer isso. Aí você vai chegar com isso, elevando ao quadrado. Então vamos voltar para cá. Ó. Temos lá nossas crianças e quantas palavras cada criança disse na provinha. Aqui tem a variação de cada criança para a média. A média é 6, tá? Então, o que a gente precisa fazer é fazer aqui, ó, desvios ao quadrado. Então, eleva 5 ao quadrado, eleva 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, e esses aqui também eleva 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Quando fazemos isso, a gente vai eliminar o valor negativo, porque o número ao quadrado, ele estando negativo, ele fica positivo. Então, o que eles estão falando aqui, já nesse quadro? Ó. Os desvios a partir da média de cada um dos valores são, aquilo que nós já sabemos. Menos 5, menos 2, menos 1, 0. 3, 5. Se você somar esses valores, poderá verificar que a gente já viu que vai dar zero. Aí a ideia de eliminar os valores negativos é, nós vamos elevar cada um desses desvios ao quadrado, obtendo os seguintes resultados. Aí vai, como a gente já viu aqui embaixo, vai elevar e nós vamos obter 25, 4, 1, 0, 9 e 25. A seguir é calculada a média desses resultados. Então, a média nós já vimos que é, nós vamos somar todos esses números, a somatória deles é 64, e aí nós vamos dividir pelo número de valores que temos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos fazer 64 por 6. Chegamos a 10,67. Isso aqui é o erro padrão? Ainda não. Aqui, esse valor a gente vai conhecer como variância. Tá? Então, a nova, que a gente falou, que o Camilo falou, análise de variância. Ela vai trabalhar também muito com esse valor. Né? Ela quer saber dessa variação. Tá bom? Né? Esse valor é importante para muitos testes também. Aí, para o desvio padrão é o seguinte, ó. Finalmente, o desvio padrão é obtido através da raiz quadrada da variância. Então, vamos pegar esse valor aqui, 10,67, e tirar a raiz dele. Porque ele dá um exemplo aqui em cima sobre isso. Ó. O problema com a variância é que ela está baseada nos quadrados dos desvios. O que é isso? É levar esse desvio ao quadrado.
e, desta forma, não está expressa na mesma unidade dos dados originais. Então, por exemplo, se os nossos valores fossem segundos, a variância seria expressa em segundos ao quadrado, porque a gente teve que elevar esses números, vamos supor que foi menos 5 segundos, menos 2 segundos, menos 1 segundo, a gente teve que elevar ao quadrado, tá? Então, para obter uma medida compatível com os valores originais são esses primeiros aqui, né? Aí nós vamos utilizar, então, a raiz quadrada da variância, que é denominada desvio padrão, tá bom? Então, quando a gente faz esse primeiro procedimento, a gente consegue a variância. É um dado que você vai poder usar para alguns, né? Só que ele vai estar meio que distorcendo seu dado, colocando esse dado para cima porque está pondo ao quadrado. Para você dar conta disso depois, você, com esse valor final, ele faz uma raiz quadrada dele, e aí chegou, ó. Então, 3,27 é o desvio padrão desse conjunto de dados aqui que nós temos aqui, ó. E aqui tá, ó. No exemplo acima, o desvio padrão é 3,27, informando que a maioria dos valores desta amostra está 3,27 unidades acima ou abaixo da média, tá? Então, como que a gente fez? A média é 6. A gente faz 6 menos o desvio padrão, e aí nós temos aqui, ó, 2,73. Então, ó, isto é, aproximadamente 70% dos valores estarão entre 2,73, você pega a média e tira esse desvio padrão, e aí então, você vai pegar um dos intervalos, que é o intervalo inferior dos números menores, então vai estar por aqui, certo? 2,70 mais perto do 1, né? 2,73. E depois você vai ter o outro extremo, que você vai fazer 6 mais esse desvio padrão, que aí você vai ter 9,27, que vai estar pertinho daqui. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que 70% dos dados estão entre 2,73 e 9,27. Então, isso é o desvio padrão, tá bom? Então, aqui, página 98, se não ficou muito claro, vale a pena ler, né, a página de novo, que ela vai repassando os autores, eles vão repassando, e aqui como é feito, tá? A gente não vai precisar nunca fazer isso na mão. Somente se o professor quiser dar uma prova um dia, um professor, ele fala, passa a mão. Mas hoje todos os programas estatísticos fazem isso para você. Então isso daqui na mão você não vai precisar fazer. Estatísticos lá no começo do século XX, que aí é Fisher, Pearson e a galera toda, aí fazia tudo na mão. Mas nós não precisamos mais, né? Só precisamos entender. Quando a gente joga lá no programa, sai um número, o que isso significa? Isso aqui dá um pouco de uma base do que significa, tá bom? Aí nós temos dois desvios padrão. Ô, Vander, posso tirar uma dúvida? Desculpa Pode interromper. tirar. Pode tirar. Você pode repetir, por favor? Opa, desculpa aqui. Você pode explicar de novo, por favor, por que a gente usa a desvio padrão em vez da variância? A parte matemática eu entendi, mas assim, no que melhora a gente usar o desvio padrão em vez da variância? Que eu não ouvi mesmo. Não, ótimo. Com quem eu estou falando? Desculpa que eu não estou vendo nada. Com a Marina. Marina, ótimo. Então vamos lá, Marina. Ó, a ideia de usar a variância, o problema de usar a variância é porque você teve que levar esses números ao quadrado, né? Porque aqui, ó, se você não eleva eles ao quadrado, sempre vai dar zero. Então, sempre vai mostrar para você que não teve variação nenhuma. E quando você olha para os dados, você vê que teve variação, porque o primeiro indivíduo falou uma palavra, não falou 6, que foi a média, né? Então você tem que elevar ao quadrado para tirar o negativo. Então, isso os matemáticos, não sei quem, tem o nome de quem inventou, lógico, do padrão, agora eu não consigo precisar, mas eu vou atrás dessa informação, porque isso eu gosto de dar nome de quem fez as coisas. Aí o cara teve a ideia de, pô, olha, beleza, então eu preciso levar ao quadrado, porque se eu sempre deixar desse jeito, eu não vou ter variação nenhuma dos dados. Então, eu estou fazendo algo errado. Então, eu vou levar ao quadrado porque eu elimino o negativo, beleza. Aí você consegue a variância, assim. O problema de você só usar a variância seria isso aqui, ó, que nem ele dá aqui, ó. Por exemplo, se vamos supor que ele está usando segundos, a gente vai usar palavras aqui numa lista de palavras, ou na fluência verbal, que era o exemplo. Então, vamos supor que aqui, esses resultados aqui, vai ser expresso em número de palavras, que é a variação, né, deste sujeito com a média ao quadrado. Então, nós estamos usando um dado que é um dado que foi manipulado, que a gente teve que levar ao quadrado para tirar o negativo. Então, não é o dado puro. A ideia é essa. Quando você tira a raiz quadrada, a ideia é assim, ó, vou eliminar agora esse quadrado. Ah, tá, entendi.
tá? Então não sei se ficou claro, mas essa é a ideia. Na verdade, é um vai e volta. É assim, eu vou usar o quadrado, porque senão não dá certo, e aí eu faço a minha matemática, eu consigo um valor. Porém, como eu levei ao quadrado, esse número não está fidedigno ao que eu usei, porque está tudo ao quadrado, está tudo alto. Então eu preciso tirar o quadrado. Como eu tiro, eu faço a raiz. Tá bom, obrigada. Tá bom? Se não for claro, pode perguntar de novo, tá bom? Mas a ideia é isso mesmo. É o artifício que os caras tiveram para, olha, eu preciso tirar o negativo, mas eu preciso voltar com esse número o que ele era antes. Então é um vai e volta. Eleva o quadrado e a raiz tira o quadrado. Uhum, beleza, tá bom, obrigada. Tá bom? Respondendo, Tá Wander, bom. foi o Carl Pearson que usou a primeira vez o termo desvio padrão. Ó, o cara era monstro. Obrigado, Camilo. Eu Monstrão. pesquisei aqui enquanto você Calpir. estava falando, para já te Ah, dar. legal. Legal, ótimo, Calpir. Ele foi monstro. Esse cara foi monstro. Então, ótimo, o Cal Pearce que fez isso. Então, essa é a jogada, tá? A jogada é assim, tá? Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer uma manipulação, só que se eu trabalhar com esse dado manipulado, ele está sempre dobrado, né? Então, essa dobra não me ajuda, porque não é fidedigno. Então, eu preciso voltar com os números reais. Então, a raiz, a ideia é tirar essa dobra, tá? Então, é um vai e volta. E aí tem só essa diferença, gente, que existe o desvio padrão amostral e populacional, tá bom? Então, a ideia é aqui, ó, somar os desvios ao quadrado e dividir pelo número de entradas. Então, foi o que nós fizemos aqui. A gente soma os desvios ao quadrado e depois faz uma média deles, né? Que é aqui, por exemplo, são 6 indivíduos, então a gente faz isso aqui por 6. Vai o número de desvios, né? Aí vai te gerar um desvio padrão amostral, tá? Aí, o populacional, normalmente as pessoas querem usar o populacional. As pessoas querem, porque tem mais poder, vamos supor. Nós vamos falar da população e não da amostra. Então, a ideia a única coisa que muda aqui no desvio padrão populacional é a parte de colocar o quadrado e somar continua igual, tá? O que vai mudar, por exemplo, é aqui, ó. Aqui, então, ele vai dividir pelo número de entradas menos 1, tá bom? Então, o que seria esse menos 1? Aqui, nós iríamos somar tudo isso aqui, ia dar o valor lá que deu, 64. Aqui embaixo, além de fazer 6, nós iríamos fazer 6 menos 1. Tá? E aí tem várias explicações para isso. Não lembro, eu li, né, o capítulo, tal, não lembro se o livro dá. Eu fui atrás, mas aí na correria eu não consegui pegar uma boa. Não sei se alguém aqui do grupo sabe informar uma das teorias por que por o menos um, tá? Mas aí os programas, por exemplo, o SPSS, que eu até quero mostrar um pouquinho, porque eu abri ele aqui, se der tempo hoje, para mostrar para vocês. O SPSS, que nem ela diz no livro, já te dá o desvio padrão populacional. Então ele vai fazer essa conta aqui considerando 6 menos 1, tá bom? Então existem dois, tá? A única coisa que muda é esse menos 1. O porquê do menos 1 eu preciso estudar mais, né? Mas tem várias teorias que eu já aprendi sobre esse menos 1. Não existe uma só, existem várias. Ô, Wander, Diga. esse menos um aí é como se fosse uma maneira de você corrigir o viés da nossa amostra, entendeu? Entendi, legal. Ótimo, valeu. Felipe que falou, certo? Ó, obrigado. É isso mesmo. Opa, Felipe, dando crédito, é isso aí. Felipe que falou. Eu já vi isso aí, legal, Felipe. Eu já vi outras teorias também sobre esse menos um, beleza. A gente pode até estudar, mas legal pelo que ele está falando, é uma correção. Então a gente vai começar a partir de agora, gente. Acho que o desvio padrão traz isso para nós. Até então, média, que é as medidas de tendência central, a gente não tem muita correção. A gente simplesmente faz cálculos até básicos. Soma, né? A mediana faz um cálculo um pouco mais chato, tal. Mas agora, a partir das variações dos dados, a gente tem que fazer correções. A gente viu que variância para desvio padrão precisa corrigir. A correção tem que tirar o quadrado, então põe a raiz. Aqui, desvio padrão populacional, que nem o Felipe acabou de dizer. Nós precisamos corrigir o viés. Então, o que a gente faz? A gente corrige com menos 1. Pô, então por que não é menos 2? De novo, vale a pena a gente estudar sim, tá? Acho que só numa prova de estatística, talvez, se você estiver fazendo curso de estatística, talvez vão perguntar isso. Acho que para tantos psicólogos não vão perguntar isso nunca. E na neurociência não sei, né? Mas se vão querer te perguntar por que a gente não pode pôr um menos 3 ali, porque é menos 1. Aí vale o estudo, né? Mas beleza. Então, só para mostrar que existe desvio padrão amostral e populacional, o SPSS já pede esse. Aí eu até o Bruce daí, né? Vou perguntar para o Bruce se o R, por exemplo, você tem que pedir populacional ou amostral, ou como default, ele já está num dos dois, Bruce.
Ele tá aí, mas tá mudo ali, eu não sei se ele tá próximo Não, de boa. Mas Então, enquanto talvez ele vai chegando, eu tava lendo sobre essa questão você perguntou de quem criou o desvio padrão, e a história mostra como que é engraçado as coisas, então eu só queria comentar, então assim, o Pearson criou pela primeira vez o desvio padrão, certo? Aí, 20 anos depois, o Student fez a diferença entre do desvio padrão amostral e desvio padrão populacional, e aí 10 anos depois o Fisher criou a noção de variância. Então, basicamente, os três caras top daquela época que estavam dentro desse tema, muito interessante, né? não, legal pra você ver. Só o cara pesado para fazer algo que a gente considera básico, né? Sim. Que a gente considera algo banal, mas olha os caras que meteram a mão para fazer isso, né? Então a gente vê que não é pouca coisa, não. Então depois a gente volta com essa pergunta pro Bruce, tá bom? Aqui, gente, só eu acho legal de vez em quando a gente colocar, só pra gente ver se pegou ou não pegou. A ideia aqui é assim, ó. Abaixo está, isso aqui está no livro, né? Abaixo está um extrato apresentando em um artigo de Zal e colaboradores, 2010. Observe a tabela e para cada variável identifique qual condição tem a maior variação em torno da média. Então vamos lá. Então a ideia é sonolência. Na sonolência nós temos três variáveis aqui, né? Então nós temos uma variável que é a sonolência e três condições, que é soneca sentado, soneca na cama, sem soneca. E nós temos a média do sonolência e o desvio padrão. No momento soneca sentado, média e desvio padrão do soneca na cama e igual para sem soneca. Legal. A pergunta que eu faço para vocês é: somente a variável soneca, tá? A variável soneca, que é a nossa variável aqui, que a gente quer saber, tá bom? Aqui são as variáveis independentes, então agora a gente vai unindo todos os conhecimentos que nós temos do livro. Então, essa soneca sentado, soneca na cama, sem soneca, são as variáveis independentes. E a gente quer saber o poder delas em cima dessa variável aqui, sonolência. Então, ela é a nossa variável dependente. Ela depende, esses resultados vão depender dessas condições. Legal. Sonolência, pessoal, agora eu pergunto para vocês. Qual das condições, soneca sentado na cama ou sem soneca, apresenta maior variância em relação à média? A soneca na cama. Isso mesmo, muito bom, ótimo. Parabéns. Fadiga, vamos lá. Fadiga, então nós temos, de novo, a mesma questão. Qual é que varia mais em torno da média na variável fadiga? Soneca sentado. Ótimo, muito bom. Desculpa, quem está falando, só para eu ter sim. A Marina. Ah, Marina, ótimo, Marina, muito bom. E aqui, humor, né? Humor, então, nós temos de novo. Aqui, então, qual que tem a maior variação em torno da média? Soneca na cama? Isso, alguém falou, bem baixinho. Eu falei, Andréia. Muito bom, parabéns, isso aí, isso mesmo. Então, gente, essa é a ideia, né? Aí nós temos a média, né? Então, porque isso aqui pode até cair em algum lugar ou outro, né? É que isso aqui, né, é bem básico, mas a ideia mesmo é a gente entender que existe a média e aqui o que está variando, que a gente acabou de aprender em torno da média, né? Alguns vão variar mais do que outros, e aí a ideia pode ser, aqui foi maior, a gente poderia perguntar qual foi a menor variação em torno da média, tá? Então é isso, eu sempre fazer essa comparação deste número aqui com este. Então, quando vocês forem ler artigos, cognição, linguagem, sobre o cérebro, sobre qualquer coisa, economia, o que for, quando aparecer a média, grupos, né? Ah, eu tenho um grupo A e o grupo B. O grupo A tem tal média, o grupo A tem outra média. Aí é sempre bom ver o quanto eles estão variando, porque quanto maior for esse desvio padrão, no fundo, o que eles dizem é assim, quanto maior for esse desvio padrão, um pouco assim, pior é o seu dado, né? Porque ele está variando demais. Então, muita coisa acontece ali, entre aquelas faixas etárias, sabe? Por exemplo, você tem um desvio padrão aqui de 16, por exemplo, nessa amostra aqui, muita coisa varia aqui. Nós estamos com esse valor para cima de 16 e para baixo de 16. O intervalo aqui é muito grande. Quando você tem um desvio padrão menor, o intervalo é menor, então quer dizer que a sua média representa mais. Então essa é a ideia. Quanto maior o desvio padrão, menor poder tem a sua média. Porque tem muita coisa variando entre ela. Quanto menor é seu desvio padrão, mais precisa é a sua média.
Mas, assim, olha, a minha amostra diz mesmo que ali talvez é onde a maioria das pessoas chegam. Já aqui, ó, a gente sabe que 50 pode ser a média, mas pode ser que ninguém aqui do estudo deu 50. Como está variando muito, pode ter muita gente depois e muita gente antes. E aí, quando você faz a média, dá 50. Tá bom? Então, isso é só para vocês se ligarem quando vocês forem ver. Porque, ó, com esse conhecimento de agora, média e desvio padrão, muito artigo já dá para entender alguma coisa. Tá? Pode ser que não entenda na hora do cara fazer o TST, a nova, a correlação, outra ideia, mas você agora pegar um paper, peguei um paper agora para ler, vi média de desvio padrão, você já vai começar a entender, pô, essa média aqui não é muito boa, porque olha o tamanho do desvio padrão. Olha, o desvio padrão do cara é pequeno. Legal, então essa média representa mais esses dados. Então isso vocês já podem ter ciência a partir de agora. Ô, Vander, Vamos lá. só volta um slide lá, toda a parte estatística é sempre legal a gente conseguir fazer, mas a gente consegue ter umas inferências tentando trazer para a realidade, por exemplo, se a gente fosse tentar interpretar esse dado. Então, você vê que a questão de você tirar uma soneca, qual que é a implicação disso? Então, parece que afeta a questão da sonolência e da fadiga, tem um desvio muito grande nas pessoas, mas já o humor tem uma variação menor, né? Então, a gente pode inferir que o humor acaba sendo mais sensível a você tirar uma soneca ou não, por exemplo, né? Tipo, assim, essa é mais ou menos a ideia da coisa, né? Só que, na verdade, quando você vê esse só pelos desvios, eu quero dizer, né? Só que quando você vê, por exemplo, tem a condição sem soneca. Então, mesmo na condição sem soneca, é parecido com as outras condições, tanto com soneca na cama quanto soneca sentado. Inclusive, é bem semelhante, né? A média e o desvio não é tão diferente. Então, se você bate o olho só pelo desvio padrão e olha, então você fala, beleza, então não afeta muito o humor, mas aí quando você vê entre as condições, você vê que como não ter soneca ou ter soneca, parece não ter tanta alteração no humor. Só para, tipo, que dá para se interpretar mais coisas com dado também, né? Isso, isso. Aqui, na verdade, eu acho que o Grilo vai fazer para frente esse que eu vou fazer agora, mas aqui até agora a gente chama de dados, né? Aqui é uma estatística, né? Mas aí que isso aqui a gente pede no SPSS, no R, no JASP, e no Python, onde for. Isso aqui a gente chama de estatística descritiva, tá descrevendo seus dados. Que nem o Camilo falou. Tem professores, por exemplo, a minha professora do mestrado, da Unifesp, a Sabine, que ela olhava esses dados assim, ela já conseguia bater o olho e falar, isso aí não vai dar significativo quando rodar um TST. Porque aí é aprendizagem, né? É muitas vezes que ela vê esses dados, porque, por exemplo, eu não consigo ver nada aqui se daria ou não daria significativo, sabe? Olhando isso ainda. Mas é com tanto que ela vê que ela trabalha, você bate o olho aqui, você já consegue ter uma ideia assim, olha, isso aqui não vai dar significativo se fazer uma nova, não vai dar. Ou vai dar, né? Então, isso o treino vai te trazer esse olhar. Eu ainda não estou nesse momento, eu não sei se alguém aqui está, se tiver, pô, nos ajude, né? Mas isso aqui é isso. Aí dá para fazer essas inferências que o Camilo falou, porém, só vamos poder, de fato, confirmar quando rodar o teste, já vai falar, ó, o P ali, o P vai aparecer no livro ali em tal momento, né? Mas isso que o Camilo falou que dá para fazer essa leitura, e pessoas mais treinadas já conseguem até falar, putz, isso aí se rodar no teste vai dar bom, ou vai dar ruim. Beleza. Ó, pelo que eu tô olhando aqui, nós temos 10 minutos, beleza? Então nós vamos seguindo até 2, né? Aí depois a gente pode, ou antes, só pra. Eu queria só terminar esse capítulo, gente. A gente nem precisa começar o 4, porque aí vai estender. E aí deixa um momento de conversas, de perguntas, tá bom? Tá. Aí nós temos isso aqui, ó. Beleza. Aí nós temos a distribuição normal. Só que a distribuição, a gente vai começar a perceber e ver que ela tem algumas variações, a distribuição. Tá bom? Então aqui, ó, tem uma que chama kurtose. Em inglês é kurtose, em português a gente chama de kurtose, mas vamos ver o que é isso. Então, a kurtose de uma distribuição é uma medida de quão achatada é a distribuição. Então, quando a gente falar de kurtose, quando vocês lerem kurtose numa tabela, quando vocês lerem um artigo, cara, nem muita gente coloca esses valores, depende do estudo. Estudos psicométricos os caras usam muito, porque isso é interessante, estudo psicométrico. Saber a kurtose e a simetria, a skewness, que eu vou falar depois. Mas depende do estudo, eu quero comparar grupo A, grupo B, raramente os caras colocam essa medida aqui. Mas ela é importante para saber da distribuição, tá? A ideia daqui, da kurtose, é o quanto essa distribuição ela é parecida com a normal, quanto ela é achatada, e o quanto ela é muito bicuda. Então a gente está querendo ver isso quando a gente fala de kurtose. Quanto bicuda ela é, quanto achatada ela é e quanto mais perto da normal ela é. Tá bom?
Então, ó, uma distribuição achatada é chamada, aí tem uns nomes absurdos, né? Chamada de platicúrtica. Então, a platicúrtica é aqui, ó. Ela é bem achatada, tá vendo? Então, isso aqui não parece uma distribuição normal, né? Aí, vamos lá. Uma distribuição afunilada com um pico, ela é denominada leptocúrtica. Leptocúrtica tá aqui. Então, ela tem um bico maior, ó. Alguém poderia dizer, isso aqui lembra mais a normal. Pode ser mesmo pelo desenho, tá? Mas aí, quanto maior esse pico, mais bicuda ela fica, menos normal ela se parece. E uma entre esses dois extremos é denominada de mesocúrtica, tá? A mesocúrtica é a que mais lembra uma normal. Então, nós temos essas três variações, tá bom? Isso aqui é a forma dos dados, tá? Então, aqui, ó, a ideia é que... mas como eu vou saber, Wander, quando é... Como é que é? Platicúrtica, esses nomes absurdos. Leptocúrtica, mesocúrtica. A ideia é, os softwares vão te dar uns valores sobre isso, tá? SPSS dá, você pode pedir no R, pode pedir no Python, e a coisa vai longe. E aí é o seguinte, ele vai falando aqui, ó. O SPSS para obter medidas descritivas verá esse tipo de medida entre as demais. Aí tá. Quando isso acontecer, você saberá que elas se referem aos valores, ó. Valores positivos sugerem que a distribuição é leptocúrtica. Então, valores positivos de Kurtosis, que vai estar lá na tabela, quer dizer que a sua tabela, então, valores positivos dessa variável vão mostrar que a sua distribuição ela é mais bicuda. Então, se você já vê que é positiva, você vai entender que ela tende a ter um bico maior. Quanto maior esse número, tá bom? Mais vai ser bicudo. E aí, assim, ó, vamos lá. Beleza, eu vou seguir a ideia do livro, que eu acho que o livro podia fazer ao contrário, mas vamos lá. Enquanto os valores forem negativos, então pode ter que você vai lá, Kurtosis, e o valor é negativo. Se o valor é negativo, a ideia é que mais achatada é a distribuição dos seus dados, tá bom? E aí é a platicúrtica. E um valor zero, que é isso que eu acho que eu começaria por aqui, irá informar que você tem uma distribuição mesocúrtica. Então, assim, ó, perto do zero, deu zero. Então beleza, minha distribuição é normal. Tá? Meu valor é positivo, mas qual é o seu valor? Se for um valor muito longe do zero, e aí, dependendo do que é muito longe do zero, é relativo, e aí tem vários estudos mostrando que vários pesquisadores dão um valor, um valor assim, para determinar, acima desse valor eu já não considero normal. Então, por exemplo, tem gente que coloca, eu já vi um lá assim, acima de 2,70 já não é mais normal, tem gente que coloca 3, isso varia. Então, aí não vai ter uma unanimidade. Vão ter pesquisadores. E aí eles vão se confrontar. Um vai falar, olha, acima de tal valor, não é mais normal. O outro vai falar, não, eu fiz várias modelagens aqui e acho que esse número que você está colocando é muito conservador. Eu posso dar um número um pouco maior, porque ainda é normal. Tá? Isso varia. E aí precisa de literatura para respaldar. Tá? Então a ideia é, se for zero, ela é normal. Se ela for valor positivo, ela tende a ser bicuda, quanto maior esse valor. E aí vocês viram os valores que eu falei, 2,70, 3, então valores pequenos. Se você tem uma curtose 10, o negócio está explodindo lá para cima, tá bom? E se você tem uma curtose com valor negativo menos 10, o negócio está tipo quase duas linhas paralelas, tá bom? Ô, Wander. Eu. 2 comentários, então, assim, eu também fiquei curioso, né, nessa questão dos nomes, né? Então, o platicúrtica, o cúrtico, né, no final, obviamente, vem da curtose, né, mas o plat vem de platô, né, e aí o lepto, em grego, é delgado, né, então, é por isso que a leptocúrtica, que é a segunda ali do que você tá mostrando, ela é meio mais magrinha, né, e aí meso vem de médio, né, então, aí agora faz sentido, então é um platô, é um delgado e um médio, que aí o que a gente espera da meso é que ele seja mais próximo da média, né, por isso que ele chama mesocúrtica. Ótimo. E aí, mais uma, assim, eu gosto de tentar usar analogias, às vezes, para poder facilitar a lembrança das coisas. Eu pensei para tentar memorizar um pouco isso e entender um pouco melhor, como se isso fosse uma sanfona. Então, imagina que uma sanfona ela tem um modo médio de você observar ela, que ela é um pouquinho aberta, né, como você vê numa parte. Então, se você estica muito a sanfona, ela sai muito do eixo do meio dela, então ela fica esticadona, igual o primeiro ali negativo. Mas se você aproxima toda a sanfona para o meio, ela fica muito junta, que é você deixar mais próximo do centro, por isso que ela fica positiva, ela também não consegue tocar e está mais longe do médio. Então, assim, isso me ajudou a conseguir memorizar um pouco melhor a ideia
da coisa. Não sei se a analogia ajudaria outras pessoas, mas... Não, perfeito. Olha, isso foi perfeito. Cultura, falando a origem dos nomes, e analogias. Perfeito, Camila. Acho que é isso aí. Ajuda muita gente, com certeza. Muito bom, Camilo. É isso aí. É isso aí mesmo. Eu fico no formalismo e você me ajuda bastante, né, trazendo esses dados aí que eu lembro que tinha sim o porquê dos nomes, mas não tinha essa ideia que você falou. Perfeito, então, tá? Então, então a gente podia tanto pegar pela analogia quanto pelos nomes. Tem gente que pode só pegar o nome que você deu a tradução para nós, assim, mostrando. Alguém pode só pegar eles e alguém pode só pegar a sanfona, né, para entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas perfeito. Aqui mudamos. Ó, distribuição não normais. Aqui nós vamos para um outro lado que chama distribuições assimétricas, tá? Porque a distribuição normal é entendida como simétrica. E a ideia, gente, é a gente parar por... Eu vou passar esses slides aqui só sobre assimetria e curtoses, e aí hoje ficamos por aqui e depois continuamos, tá bom? Então, beleza, aqui tá, distribuição não normal, ó, não normais. Embora muitas variáveis sejam aproximadamente normais, quando plotadas, você encontrará muitas vezes variáveis que não terão essa forma. Aí, às vezes, os desvios de normalidade são consequência de erros amostrais. Aí, beleza, tá falando um monte aqui, aí tá lá, distribuição livre ou não paramétrica, que eu tava falando de paramétrica e não paramétrica. Acho que essa discussão daqui 10, 20, 30 anos acaba. Aí o importante não é mais saber se é paramétrico ou não, qual é a distribuição dos seus dados, que teste você rodou para ele, tá? Então nós temos aqui, ó, distribuições assimétricas. Eu estou já lendo o quadro de baixo, que é de definição. São aquelas em que o pico está deslocado do centro da distribuição e existe uma cauda estendida em um dos lados do pico. Uma distribuição negativamente assimétrica é aquela onde o pico está deslocado para a direita, em direção dos números altos da escala, e a cauda está apontando para os números baixos, ou até mesmo apontando para os números negativos. Então, além de eu ler tudo, eu já vou fazer o paralelo com um desenho, que é aqui, por exemplo. Então, no começo, quando eu estudava estatística, eu achava meio que contraintuitivo pensar, por exemplo, isso aqui. Ó. Se eu olhasse esses dois gráficos, eu falaria que essa é negativa e essa é positiva. Porque números maiores estão para a direita, né, numa escala, números menores na esquerda. Porém, ao contrário. Então, essa aqui é uma assimetria positiva e essa é uma assimetria negativa. E aí, o que vai talvez fazer ajudar a entender ela está aqui, o topo dela, a colina dela está aqui, né, nos números maiores, mas a ideia que você possa entender é a cauda. Né? A cauda dela está indo para os números menores, para os números negativos. Tá bom? Então, por isso que é uma distribuição negativamente assimétrica. Ela tem aqui, mas a cauda dela se dá para os números negativos. E a assimetria positiva é isso aqui. Ela está nos números menores, até pode ser negativa, dependendo da escala, mas a cauda dela está indo para os números maiores, para os números positivos. Então, aqui a ideia é pensar na cauda, tá bom? Então, aqui, ó, uma distribuição... Ô, Wander, Eu. só para, desculpa interromper, às vezes eu falo que a gente, quando mistura muito a questão do inglês com o português, acaba a gente ficando nas palavras e elas perdem um pouco do peso, né? Então, voltando, só volta naquele outro slide. Isso aqui? Isso. Aí tá lá, tá skillness, né, em cima, né, dessa E... simetria. Se você traduzir literalmente skillness, ele quer dizer distorção. Então, aí, se você pensar em distorção, agora faz mais sentido. Ele pode distorcer positivamente ou distorcer negativamente daquela daquela curvatura mais ideal, assim, que a gente já tinha falado anteriormente. Isso, da distribuição normal, isso mesmo. Então, normalmente nos artigos, trabalhos, mas eu falei, isso aqui, gente, é só para vocês entenderem, mas talvez vocês não vão precisar ficar presos nisso, porque são poucos trabalhos que relatam esse dado. Que nem eu falei, a psicometria, quando o cara quer mostrar uma distribuição que ele fez, ou ele tem uma amostra muito grande, ele quer validar um teste, por exemplo, esses parâmetros, até o revisor da revista pede, para saber como está distribuído. Mas se você quer comparar grupos, raramente alguém coloca esses parâmetros, tá bom? Mas é importante saber. Você saber o que é quando aparecer, sempre vai aparecer skillness, então quando vai falar de skillness, quer falar dessa distorção, dessa assimetria, e quando falar curtoses é igualzinho, só que um é com C, o outro é com K, tá? Então quer dizer aquele negócio do pico.
tá bom? De quanto achatado ou elevado é a distribuição. E apesar de não ter do ponto de vista prático, nós temos, por exemplo, o Felipe, que prestou prova recentemente, André quer prestar prova, então isso pode ser um conteúdo que caia na prova para entrar no UFABC, por exemplo, ou algum outro lugar. E no nosso caso da UFABC tem a MQN, né, que é aquele métodos quantitativos em neurociência, em que saber essa diferença, isso cai, eu já fiz a matéria, né, então isso cai em prova, essa noção de normal e não normal facilita para você entender a questão dos testes, assim, que eles vão citar, então acaba sendo importante e um conceito bem legal mesmo. Ok, Ótimo, isso mesmo. interessante. Obrigada. Ótimo, legal. Então aqui nós já falamos, só vou ler, mas já falamos, uma distribuição positivamente assimétrica, tem o pico deslocado para a esquerda, em direção aos números baixos, né? E tem cauda estendida em direção aos números altos. Tá? Então, aquilo que falamos, então aqui a gente tem que prestar só atenção na cauda, tá bom? Aqui, então, é uma assimetria, uma skewness positiva, e aqui uma skewness negativa. E aqui tá aqui, ó. Como ocorreu com a kurtose, a saída dada pelo SPSS para estatísticas descritivas também fornece uma medida de assimetria. Aqui, um valor positivo sugere uma distribuição positivamente assimétrica. Então, vamos lá. Um valor positivo é um valor positivo na saída lá do SPSS ou do R, ou qualquer programa que você for usar, o Jamovi, o JASP. O valor positivo, ele vai te falar de uma simetria positiva. Então, você tem que pensar num dado assim, tá bom? Com a cauda indo para os valores positivos. Enquanto o valor negativo sugere uma distribuição negativa. Então, se você tiver um número negativo, você vai entender uma distribuição desse jeito. Com um pico ali maior nos números positivos e a cauda indo para os menores números ou até valores negativos. E, de novo, aqui um valor zero informa a distribuição é simétrica. Se der zero, quer dizer que não tem nenhum pico nem para a direita, nem para a esquerda, nem positivo, nem negativo, ela tem a distribuição normal, tá? Então, tanto na kurtose quanto na skewness, se você tem um resultado zero, você fala, putz, beleza, minha distribuição é normal. Se você já tem variação desses números, aí você tem que ver para onde está indo, né? E aí você vai ter uma ideia para onde está indo seus dados. Então, aqui são exemplos que a gente vai finalizando por aqui, que é o seguinte, ó. Peguei isso aqui no Google, tá? Então, olhando no gráfico de cima, nós temos aqui, ó, a linha vermelha é a distribuição normal. Então, aqui é quando, por exemplo, nós estamos falando de skewness, né? Então, aqui, por exemplo, é quando a skewness deu zero. Então, quando a skewness deu zero, nós temos essa distribuição vermelha aqui. Se nós tivermos valores positivos e valores altos, e de novo, aí tem que achar na literatura, porque esse valor aqui, a partir de tal valor, eles já não consideram mais normal, já consideram essa assimetria, ó, skewness positiva, né? Então aí a gente precisa achar na literatura uma referência que você vai usar para determinar um valor, tá? Então, quanto mais positivo for esse valor, mais alto for ele, você vai ter essa linha azul aqui, ó, vindo para os números baixos e a cauda dele indo até os números mais altos. E se você tem valores negativos, um valor alto, você vai ter essa linha verde, acho que é verde com amarelo aqui, né? Eu acho que é verde, isso mesmo. Que é uma skewness, né, negativa, que é a assimetria, distorção negativa. Então você tem os seus valores aqui e a cauda está indo pro negativo, tá bom? Então esse gráfico foi legal para demonstrar com a normal junto, então essa variação. Então esses valores vão te dizer se os seus dados estão com uma skewness positiva, negativa, ou se está bem aqui perto do zero do centro, que é uma distribuição normal. E aqui está mostrando, ó, na distribuição que a gente chama de simétrica, que é a distribuição normal, que nós já falamos algumas vezes, a média, a moda e a mediana sempre vai estar no mesmo lugar. Então isso é uma vantagem, ou é uma característica, eu não chamaria de vantagem, eu chamaria de uma característica da distribuição normal. Os três valores são iguais. Numa distorção, assimetria positiva, que é a azul, nós já temos variação desses valores. Então, a média, a mediana e a moda vão estar em lugares diferentes da distribuição. E se você tiver uma skew negativa, negative skew, né, que é a ideia a distorção, a simetria negativa, de novo, nós vamos ter média, mediana e moda em lugares diferentes da distribuição. Então, essa é uma distorção que esse efeito pode gerar nos seus dados. E aqui, acho que terminamos por aqui, que é só uma comparação entre os dois, tá bom? Que é unindo os dois numa figura só. Então, nós temos aqui a distribuição
assimétrica positiva, vou usar só o termo do livro, mas no caminho falou distorção, pode ser também. Então é aquilo, estamos aqui para o lado esquerdo do gráfico e a cauda está indo para os valores positivos. Temos aqui a distribuição assimétrica negativa, estamos contemplando na parte dos maiores valores da escala, mas a cauda está indo para os valores negativos. E aqui nós temos aquilo que nós estamos falando, que é, aqui é uma distribuição que a gente pode considerar normal, aqui é uma skewness positiva, né, uma curtose, desculpa, positiva, então ela vai ter esse pico lá para cima, tá? E aqui nós vamos ter uma curtose negativa, que ela vai ser mais achatada, tá bom? Que aí a ideia é que esse é o efeito que esses, tanto skewness como curtoses, podem gerar nos seus dados. E aqui, tá bom, eu só vou terminar aqui, isso aqui é rápido demais. Aqui a tabela do SPSS, ó, descriptives, então é medidas descritivas, tá bom? Então aqui é o experimento que está no livro, isso aqui, com cachorro, sem cachorro, o experimento lá de passear no parque com e sem cachorro, tá? Então aqui, ó, ele vai mostrando para nós a variância e o desvio padrão, então sempre vai ter a variância e vai ter desvio padrão, sempre vão trazer esses dados, vai trazer amplitude também. Então a gente vai aprendendo com o avançar do livro a entender melhor essas tabelas. E aqui embaixo que eu marquei com uma estrela azul, tem a skewness, por exemplo. Então nós temos valores, ó, positivo, negativo. Então nós já sabemos um pouco disso, né? Que o valor positivo, que está 0 ponto alguma coisa. O 0 seria a distribuição normal. Então aqui nós sabemos que ela vai estar com uma distribuição um pouco voltada mais para, como é positiva, né? Voltada para a esquerda, com a cauda indo para o positivo. Aqui um número grande negativo, certo? Então nós vamos ter uma cauda para a direita, com a coluna a volta da distribuição na direita e a sua cauda indo para os valores negativos, tá bom? E embaixo, agora com as estrelas vermelhas, são as curtoses. De novo, tem os valores. Então, a tabela do SPSS, por exemplo, e de outros lugares também, tem um software chamado Estatística, o JASP, você acredita que pode pedir, ou já vem na tabela deles, trazer esse dado para você também. E aqui a curtose é o quão achatado é. Então, menos 300, a gente já entende que ela não é aquela distribuição normal, bonitinha, ela é mais achatada, porque é valor negativo, e aqui é um valor 0,5, né? Então, está perto do zero, então ela não está tão bicuda, ela está até fazendo aquela voltinha semelhante a uma distribuição normal. Tá, então acho que eu paro por aqui, porque é 2:10, tá bom? Aí depois a gente pode falar que tem essa distribuição bimodal, mas a gente continua isso depois. E aí eu queria ouvir de vocês, não sei nem quem está aí ainda, agora eu vou poder ver porque eu vou fechando as coisas aqui, saber o que vocês entenderam, se está difícil, se está de boa, ouvir um pouco de vocês para a gente, tanto o Camilo como eu, ou mudarmos o jeito que está sendo apresentado, né, ou tentar ajudar mais se está difícil de entender. Beleza. Então a Andrea já deu um feedback para nós. Muito didático. As duas últimas figuras com a comparação e colorido, foi muito bom. Parabéns. Legal. Beleza, a Letícia falou que está acompanhando bem, que bom. Na minha opinião, tá fluindo bastante bem, hein? E o Camilo, ele também tem uns exemplos bacanas. Esse negócio da sanfona eu não ia imaginar nunca mesmo. Nem eu também. Achei esse demais, Felipe. Depois eu fiquei imaginando um acordeão abrindo. Legal, ótimo. É muito bom, Camilo. Eu gosto de usar essas analogias, eu acho que sempre facilita para memorizar. Assim. Muito. Não, de boa, gente, ótimo. É legal ouvir isso de vocês, né? É legal vocês estarem presentes aqui para a gente poder dar continuidade, tá? Se vocês tiverem sempre, gente, sugestões, por favor, falem para nós, a gente pode mudar, alterar, a gente é super flexível. E eu ia dar minha última sugestão para dar a voz ao Camilo, só a minha última sugestão é que depois eu vou disponibilizar, eu já disponibilizei no GELC, mas vale a pena reforçar, vou disponibilizar no GELC Estatística, então a gente pode chamar assim aquele grupo, que é o link das aulas da Altair, eu sei que o Felipe falou que está acompanhando, mas eu reforço, Show. né? Porque ele antigamente as primeiras aulas, ele começou na minha turma, foi em 2016. Então, se você abrir o canal dele, os primeiros vídeos eram, quando a minha turma iniciou, ele falou, agora eu vou montar umas aulas online. E agora com a pandemia, ele está gravando as aulas ilegal, não está só gravando e jogando fora, ou só disponibilizando para os alunos, ele está deixando no canal dele. Então, assim, são aulas mais longas, aulas de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, acho que a aula batendo quase 3 horas,
Então é uma aula para ir aos pouquinhos, né? Mastigando aos poucos, sabe? Ir devagar. Não precisa ver uma aula de uma vez, porque é muito conteúdo. Mas acho que é para complementar. Então tem assim, ó, só para vocês entenderem lá, vai ter sempre assim, ó, Estatística Psicobio 2 ou Estatística Psicobio 1. Esse 1 e 2 é o módulo. O módulo 1 vai pegar mais ou menos essa base que nós estamos dando aqui, tá bom? Então vale a pena acompanhar. E aí tem o módulo 2 que ele está dando esse semestre agora. E esse módulo 2, aí já são testes um pouquinho mais difíceis, que aí vem uma teoria forte por trás para depois explicar. Então, só para explicar aqui que é um e esse 2, e eu vou disponibilizar o link, vale muito a pena, esse professor Altair é muito bom, ele é psicólogo de formação e agora está fazendo estatística na USP, no IME, então, e ele tem bons exemplos factíveis, exemplo perto de nós, né, para pessoas da avaliação neuropsi, das pessoas que trabalham com célula, da pessoa do rato, ele brinca bastante, ele é um cara bem humorado, então eu vou passar o link para vocês, porque acho que vale a pena ver também os vídeos dele, porque com certeza complementa tudo que estamos falando aqui. Beleza. Eu só queria complementar o que eu e o Wander estava conversando, né? Então, a proposta inicial do grupo era a gente gerar um material, né? Acho que em algum momento a gente falou nos vídeos, mas a gente também falou textualmente lá no grupo. E aí, esse PDF, essa apresentação de slide que o Wander está mostrando, a ideia é que a gente vá construindo ele e no final de todas essas nossas aulas, ele vira um PDFzão de consulta e que a gente possa disponibilizar no próprio site do GELP e tudo mais, para poder consultar futuramente. Mas para a gente tendo meio que uma alimentação mais constante, agora a gente vai começar a concluir esses capítulos, então já logo mais a gente vai fazer o capítulo 1 separado no PDF, o capítulo 2 no outro, o capítulo 3 que a gente está encerrando, provavelmente agora na próxima já encerra, então o capítulo 3 no outro, para que também fique esses pequenos capítulos também para vocês estudarem separadamente e tal, para que tenha esse conteúdo à mão separado e depois futuramente o conteúdo junto também, né? Então só para a gente clarear isso aí. Ok, pessoal? Então, assim, ó, o grupo é democrático, o grupo ele ouve vocês, lógico. A gente quer também, se tiver crítica, se tiver dificuldade, se alguém não tiver uma parte, tanto do livro quanto da nossa explicação, pode falar que a gente pode tentar achar exemplos mais fáceis, tá bom? Para poder ajudar. Tá ótimo, pessoal. Maravilhoso, viu? Obrigada. Desculpa não estar na quinta, mas quinta eu estava trabalhando na escola. E eu não lembro se eu avisei na quinta. Ah, foi tão corrido. Tá bom, meninos? Mas eu vi o vídeo da aula da semana passada. Eu vi a gravação. Não, tá? ótimo, legal, ótimo, que bom, beleza. Eu vi que só tinha a Sheila, tadinha, só tinha ela. Sim. Só tinha a Sheila, eu vi. Eu vi na gravação. Não, mas de boa, a gente sabe que imprevistos acontecem, né, com certeza, tá? Mas tanto o Camilo quanto eu, a gente, com certeza, é mais prazeroso e tem mais fundamento esses encontros quando tem vocês também. Ah, claro, né? A troca é super importante, ter alguém ouvindo é super importante. Mas eu tô aprendendo muito, valeu. Tudo que a gente já trabalhou, né, Fê? Mas está sendo muito bom revisar e ver outra abordagem, muito legal. E o Felipe também tá arrebentando, né, Fê? Ok. O vídeo da Thaí ajuda demais, cara. Vocês não têm noção como a aula tá legal, né, Fê? E tá fluindo bem. Tá, muito bom, gente. Parabéns, meninos. Que bom, obrigado. A gente fica feliz de ajudar, porque a gente também vai estudando sempre um pouco mais junto também. Sim. Então a gente vai evoluindo todos juntos, que a proposta desse grupo é essa, né? E aí é legal que a gente conseguiu ficar, que a gente conversou das últimas vezes, a gente agora começou a ajustar, então a gente está próximo da 1 hora que a gente falou de duração. Passou uns minutos, mas como a gente está meio que conversando, né? Então, também tentar ficar dentro do combinado também é legal, né? Então, a gente combinou de mais ou menos 1 hora de duração, para também as pessoas conseguirem se programar direitinho. Tá certo. Valeu, pessoal. Eu preciso ir. Boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Eu também vou precisar sair, gente. Muito obrigado aí pela participação, pela presença. Estaremos aí quinta que vem prontos e juntos, tá bom? Sim. Se cuidem e boa semana, bom resto de semana. Para vocês e também. Aí a gente manda lá no grupo o que vai continuação, né? A gente vai trocar uma ideia do quanto que a gente consegue caminhar agora, a gente manda lá até quando que é a próxima leitura. Fica basicamente no capítulo 4 que já estava, a gente deve avançar mais uns 2, 3 pontos, talvez no máximo. Tá certo. Tá, valeu.
Grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Outro. Tchau, boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, valeu.